Seja bem-vindo à nossa aula. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Me chamo Léo Garcia. A aula de hoje será destinada ao segundo ano do ensino médio. Iremos fazer uma correção de uma atividade. Então, para você que é meu aluno, para você que não é meu aluno, mas gosta de matemática, vem comigo, porque a aula está começando agora. Bem, pessoal, a aula de hoje ela será uma revisão, envolverá os assuntos que são os polígonos, escritos e áreas, a geometria espacial de posição, uma visão intuitiva, os poliedros, prismas e pirâmides. Bem, gente, antes de nós iniciarmos a atividade, faremos aqui uma breve revisão sobre os polígonos regulares escritos na circunferência. Primeiramente, polígono regular é aquele polígono que tem todos os seus lados e todos os seus ângulos congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida. E polígono inscrito numa circunferência, então vamos lembrar dessa palavra inscrito como se sendo dentro da circunferência. Lógico que isso é uma linguagem popular, tá bom? Porque matematicamente falando, o polígono ele é inscrito na circunferência quando os seus vértices pertencem à circunferência. Então, por exemplo, o vértice A do triângulo pertence à circunferência, o vértice B, vértice C pertence à circunferência. Do mesmo jeito nos demais polígonos, tá certo? Então, isso são polígonos inscritos na circunferência. Outra coisa importante você perceber é que, de acordo com o número de lados do polígono, você vai ter arcos, tá bom? Você vai ter arcos, a circunferência será dividida em arcos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 lados, o polígono, então eu terei 3 arcos de mesma medida, porque o polígono é congruente. Aqui eu tenho um polígono de 4 lados, o quadrado, então eu vou ter 4 arcos de mesma medida, porque o polígono ele é congruente. Aqui eu tenho um polígono de 6 lados, então eu vou ter 6 arcos de mesma medida, porque o polígono é congruente, tá bom? Aí, pessoal, para nós iniciarmos, também é importante nós relembrarmos essa tabelinha. É uma tabela muito fácil de ser memorizada, tá bom? Então, para quem já é meu aluno, deve ter lembrado daquela musiquinha dos ângulos notáveis de um triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer um plágio daquela musiquinha, e aí a gente vai começar sempre lembrando, ó, você tem aqui um triângulo inscrito, um quadrado inscrito e um hexágono inscrito na circunferência, tá bom? Então você vai começar com o apótema e depois com os lados. Então você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar 1, 2, 3, 2, 1. Aí você vai colocar, ó, os de cima sobre 2. Os de cima sobre 2, tá bom? A raiz vai no 3 e também no 2. Pode até dizer o U. Aí, gente, aqui, aí você vai dizer, e agora para ficar legal, bota o R para pegar geral. Então, você vai botar o R em todos eles, tá bom? Não ficou muito bom, vamos ajeitar. Certo? Então, por essa tabelinha, você vai conseguir rapidamente utilizar um recurso que você pode utilizar para resolver as questões rapidamente. Melhor do que memorizar todos. Isso para os polígonos inscritos na circunferência, tá certo? Então, a nossa primeira questão, ela diz assim, determine a razão entre o apótema de um quadrado e o lado de um triângulo equilátero, ambos inscritos em uma circunferência de raio igual a 6. Bem, primeiramente, vamos lembrar que quando você fala em razão, você está falando em uma fração. Então, ele está pedindo a fração do apótema de um quadrado e do lado de um triângulo equilátero.
Então, você vai recorrer à tabela, olha aqui o apótema do quadrado, r raiz de 2 sobre 2, olha o lado do triângulo equilátero, r raiz de 3, e começa a resolver a questão. Lembrando que o raio, ele está dizendo aqui para nós que o raio ele é igual a 6, tá bom? Então, a razão ela vai ficar assim, ó, r raiz de 2 sobre r raiz de 3. Se você sabe que o raio é igual a 6, você substitui o r por 6. R, no caso, 6 raiz de 2 sobre 6 raiz de 3. Você vai colocar aqui, né? Ó, r raiz de 2 sobre 2. Na realidade, é o apótema do quadrado. Sobre r raiz de 3, que é o lado do triângulo equilátero, né? Então, para começo de história, aqui você pode colocar sobre 1, não vai alterar o resultado. Para começo de história, você pode cancelar esse R com esse R, e aí você tem uma fração de fração. Como é que você resolve isso? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, tá bom? Aí, o que que você obtém aqui, ó? Você vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Raiz quadrada de 2 vezes 1 dá raiz quadrada de 2, e 2 vezes raiz de 3, 2 que multiplica a raiz de 3. O que você tem que perceber aqui? Você tem que perceber aqui que toda fração, na realidade, nesse caso aqui, a raiz de 3 ela não pode ficar no denominador da fração. Por quê? Porque raiz quadrada de 3 é um número que não pode ser escrito em forma de fração, tá certo? Então, nós vamos ter que encontrar uma forma matematicamente correta de tirar essa raiz de 3 aqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai racionalizar, tá bom? Como seria esse processo de racionalização? Veja bem, você vai ter aqui, ó, esse valor aqui. Aí a raiz de 3, você vai multiplicar em cima e você vai multiplicar embaixo, tá bom? Então, olha, veja que o índice dessas raízes aqui, ó, é 2 e 2, embora eles não apareçam. 2 aqui e 2 aqui, tá bom? Embora eles não apareçam, 2 aqui e 2 aqui. Então, você vai poder multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, vai dar raiz quadrada de 6. O 2 você repete. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Gostaria de fazer aqui um parêntese aqui, tá bom? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Na realidade, vai dar raiz quadrada de 9, que é igual a 3, tá bom? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, você tem raiz quadrada de 6 dividido por 2 vezes 3, que vai dar 6. Ok? Então, a nossa resposta seria raiz de 6 sobre 6. Bem, nós temos aqui a nossa segunda questão. E antes de nós resolvermos a segunda questão, nós vamos falar um pouco dos polígonos circunscritos em uma circunferência. Circunscrito, popularmente falando, quer dizer fora, tá certo? Então, são polígonos fora da circunferência. Porém, matematicamente falando, então você vai dizer que são polígonos cujos lados são tangentes da circunferência. Isso quer dizer o quê? Que o lado do polígono ele tem que tocar a circunferência em apenas um ponto, certo? Então, isso quer dizer, ó, a circunferência vai estar dentro do polígono e ela vai tocar a circunferência em um ponto, tá bom? Então, gente, o que isso é polígono inscrito na circunferência? E aí tem uma formazinha legal da gente também encontrar rapidamente recursos para resolver questões com apótomas e lados dos polígonos circunscritos na circunferência.
que você vai fazer? Ó, os de cima, você vai colocar tudo R, tá bom? R e R. Os de baixo, você vai colocar inicialmente 2 R's. Tá bom? E depois, ainda embaixo, você vai colocar raiz de 3. Você vai colocar raiz de 3 no primeiro, raiz de 3. Raiz de 3 no segundo, sobre 3. Então, por esse meio, ó, você coloca R, R, R em cima, 2 R's, 2 R's, 2 R's embaixo, raiz de 3 no primeiro, na parte de baixo dos lados, raiz de 3 no último, na parte de baixo dos lados, sobre 3, certo? Raiz de 3 sobre 3, ok? Então, baseado nisso aí, a gente vai resolver a próxima questão. Próxima questão, ela diz assim, calcule o comprimento de uma circunferência na qual está circunscrito um triângulo equilátero cujo apótema é 6 centímetros. Então, veja o seguinte, veja que o triângulo está circunscrito na circunferência, ou seja, os lados desse triângulo irá tocar a circunferência em apenas um ponto. O apótema desse triângulo, que ele vai estar no centro do triângulo e também no centro da circunferência, e vai tocar um dos lados da circunferência, dividindo esses lados na metade, tá certo? Isso é o apótema. Ele está dizendo que é igual a 6. O apótema é igual a 6, tá bom? E a partir daí, você vai resolver a questão. Pela tabelazinha, nós vamos ver que o apótema do triângulo equilátero é igual a 6. Então, é igual a R, né? O apótema do triângulo equilátero é igual a 6 e o raio é R, né? Então, ficou fácil a questão. Então, o comprimento da circunferência você encontra por 2 vezes π vezes R. Então, você vai apenas substituir agora o R, tá bom? 2 vezes π vezes 6. No caso, 6 centímetros, né? Que a questão está dizendo que é centímetros. Você pode até perguntar, por que você não substituiu o π por 3,14? Bem, inicialmente, eu recomendo aos meus alunos que eles não substituam π por 3,14, porque pode ser que não seja preciso. Como é que você vai saber? Você vai olhar para cá, ó. Você vai olhar para cá, para as questões. Vai olhar para cá, ó, para as questões. Se a questão tiver o π, então é porque ele não substituiu. Se não tiver, provavelmente vai ter números decimais, números com vírgula, é porque ele substituiu, tá certo? Então, no nosso caso aí, tem 3 opções com π e uma sem π. Então, vamos trabalhar com o π primeiramente, para ver, né? Ó, C igual 6 vezes 2 dá 12 π centímetros, que é a nossa primeira alternativa, tá bom? É a nossa primeira alternativa. 12 π centímetros. Bem, a nossa próxima questão, ela diz que um cubo é um sólido formado por 6 quadrados. Determine a área total da superfície do cubo da figura abaixo. Bem, o que você tem que entender? Um cubo, ele é um quadrado em 3 dimensões. Um exemplo disso você tem o dado, ele tem 6 lados, tem 6 faces. Então, a área total é a soma de todas as faces, né? Então, a área total vai ser o quê? Vai ser, para você não ter que escrever a área da face 1 mais a área da face 2, então se é um quadrado, então vai ser 6 vezes a área do quadrado. Tá certo, gente? Ou a área da face. Então, o que nós temos que fazer? Encontrar a área do quadrado. É isso que nós temos que fazer. A área do quadrado é fácil de encontrar, é lado elevado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser 10, né? Está aqui o nosso lado aqui. 10 centímetros
elevado ao quadrado, né? Então, a área do quadrado é igual a 10 ao quadrado é igual a 100, que é 10 vezes 10. Centímetro ao quadrado é centímetro vezes centímetro, que dá centímetro quadrado. Então, nossa área total vai ser 6 vezes 100 centímetros quadrados. Nossa área total vai ser 600 centímetros quadrados, ok? Aqui a nossa alternativa, 600 centímetros quadrados. 600 centímetros quadrados. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma folha circular de zinco de onde foi recortado um triângulo equilátero. Quer dizer que esse triângulo tem todos os seus lados iguais, todos os seus ângulos iguais. Calcule a área desse triângulo em centímetro quadrado. Bem, aqui, pessoal, aqui a questão ainda está sendo camarada conosco, porque ela está nos dando algumas informações, ó. Olha que maravilha a informação que ela está nos dando aqui, ó. Tá certo? Ela está nos dando algumas informações, certo? Então, que o lado do triângulo é raiz, R raiz de 3, e o apótema do triângulo é R sobre 2. O que nós precisamos entender? Só precisamos saber identificar quem é lado, quem é apótema, para poder resolvermos a questão, certo? Então, o raio ele vai partir do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência, que vai ser o raio. Aí ele está dizendo que o apótema é o raio dividido por 2, né? O apótema do triângulo é o raio dividido por 2. Então, vamos traçar aqui o apótema da questão. Embora ele esteja torto, teoricamente, ele divide o lado em dois lados congruentes, tá bom? Então, o apótema aqui, que o apótema. Então, dentro dessas condições, nós precisamos saber o quê? O que nós precisamos saber? Nós precisamos saber qual a área desse triângulo. Então, inicialmente, vamos observar que a área de um triângulo qualquer é base vezes altura dividido por 2. Tá certo? Então, por exemplo, a base aqui é o lado. O lado eu já sei que é L3. Aqui, o lado eu já sei que é R raiz de 3, né? Vamos anotar aqui também, nossa segunda informação, que o R é igual a 20. Por que igual a 20? Porque a questão está nos dando, a figura está nos dando, né? Vou apagar aqui para a gente poder ver isso aqui, ó. O R é igual a 20. Outro ponto que nós precisamos saber, o apótema, né? Então, o apótema, que é o A3, na realidade, o apótema é R sobre 2. Então, nós vamos apenas substituir o R, né? Então, o apótema vai ser 20 sobre 2, que é igual a 10. Tá bom? Então, aí a gente vai agora para o nosso próximo ponto de observação, é que o lado do triângulo equilátero é R raiz de 3. Então, o lado do triângulo equilátero vai ser 20 raiz de 3. Então, com essas informações, nós podemos fazer aqui algumas deduções. Primeiramente, vamos compreender que essa distância aqui, ó, ela também é um raio, certo? E o raio aqui, no caso, é 20, tá bom? Segundo ponto, precisamos compreender que essa distância daqui para cá, ela é o apótema, tá bom? E o nosso apótema é 10.
Vamos riscar isso aqui, para não confundir, tá bom? R igual a 20. Nossa apótema é 10. Agora ficou fácil, né, gente? Ó, ficou fácil. Por quê? Porque o lado é R raiz de 3. Quanto é o lado? 20 raiz de 3, que é isso aqui. O lado é 20 raiz de 3, tá certo? Então, agora nós vamos poder calcular a área do triângulo. Nós vamos dizer que a área do triângulo ela é igual à base, que é 20 raiz de 3, vezes a altura, que é 10 mais 20, que dá 30. Dividido por 2. Então, como existe uma multiplicação aqui, ó, entre o 20 e entre o 30, eu posso simplificar. 2 por 2 dá 1, 30 por 2 dá 15. Então, a área do triângulo é igual a 20 vezes 15, certo? Que vai dar 2 vezes 15 dá 30. Acrescento 0, que multiplica raiz de 3. Tá bom? Aí você encontrou esse resultado, aí você vai para a resposta para você ver se tem alguma coisa como raiz de 3. Se tiver, maravilha. Se não tiver, você substitui pela raiz de 3, certo? Então, você vai substituir pela raiz de 3 e multiplica o valor, tá bom? Multiplica o valor que der pelo valor que você tiver pela raiz de 3, que é 1,73 aproximadamente. Aí você vai ter um valor aproximado. No nosso caso, a nossa resposta está aqui, né? 300 raiz de 3. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela pede para identificar a sentença falsa. Nós temos algumas sentenças e para a gente compreender melhor isso aí, eu criei aqui uma tabelazinha, botei a mesma figura em todos para a gente poder analisar sentença por sentença, tá bom? Vamos analisar a sentença. Na primeira sentença, ele está dizendo que A e D, que são pontos, são colineares e coplanares. Primeiramente, vamos entender que são pontos colineares. Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. E pontos coplanares, eles serão coplanares se eles pertencerem ao mesmo plano, tá certo? Se eles pertencerem ao mesmo plano, eles serão coplanares. Então, vamos fazer essa análise aqui, ó. AD, segmento AD aqui, ó. Então, nós temos aqui o segmento AD, tá certo? E ele está dizendo que são colineares. São colineares? São, porque eles estão passando por uma mesma reta. Aqui o ponto A, aqui o ponto D. Então, eles são colineares? São. Aí, a questão está dizendo que eles são coplanares. Será que eles são coplanares? Então, será que eles estão no mesmo plano? Vamos analisar, né? Olha, veja que esse segmento aqui, ó. Vamos analisar esse plano aqui. Tá certo? Então, qual é o plano que eu tenho agora? Ó? Plano A, H, D, E. Então, isso faz da sentença uma sentença verdadeira. Ok, gente? Próxima sentença. Ele está dizendo que A, F e E são coplanares, mas não colineares. Então, vamos analisar o ponto A. Aqui o ponto A. O ponto F. Aqui o ponto A. Ponto F. E ponto E. São coplanares? São coplanares, sim. Por que eles são coplanares? A, F, E. Por causa dessa questão aqui, ó. Estão formando esse planozinho aqui, ó. Tá bom? Então, a primeira sentença, ela é verdadeira. Ele está dizendo que não são colineares. Ó, A, F, E. Lembra que para ser colinear tem que pertencer a uma mesma reta? Então, eles não estão na mesma reta. Então, aqui também
é uma sentença verdadeira, completamente verdadeira. Tá bom? Vamos para aqui, próxima sentença. H e D são colineares e coplanares. Vamos analisar se eles são colineares. Ponto H, ponto I, ponto D. Estão na mesma reta? Sim. Sentença verdadeira. São colineares. São colineares. São coplanares? Vamos analisar de novo. H e D. Será que eles estão no mesmo plano? Vamos analisar esse plano aqui, ó. Tá aqui o plano H, G, D, C. Então, também é uma sentença verdadeira. Tá bom? Agora vamos analisar a última sentença. Ponto B, C e D. Não coplanares. Ele está dizendo que não são coplanares. Vamos ver se eles são ou não são. B, C, D. Está dizendo que não são coplanares. Na realidade, ó, se você observar bem, B, C e D faz parte dessa face aqui, ó, que é um plano. Então, aqui já torna a sentença falsa. Uma condição sendo falso, o item todo está falso. Tá bom? Ok, gente? Vamos para a próxima. Essa questão, ela diz assim, ó, na figura ABCDEFGH são vértices de um paralelepípedo. CDEFJI são vértices de um prisma reto de base triangular. Bem, considerando a posição relativa dos pares de figura em cada item, identifique a sentença falsa. Bem, então aqui para a gente identificar essa sentença, eu também separei sentença por sentença em uma tabela para nós analisarmos. Vamos analisar a primeira sentença. A primeira sentença está dizendo que o segmento de reta DE ele é e o plano EFGHI, aqui o segmento de reta D, aqui o ponto E, o plano EFGHI é F, G e H, digo melhor, não é um I, é um parênteses, né? F, G e H são secantes. Então, vamos analisar aqui uma coisa. O plano que ele está se referindo é esse plano aqui. Você vai observar que esse segmento de reta ele está cortando esse plano, tá bom? Ele está cortando esse plano. Por quê? Porque esse plano ele não está limitado só aqui, tá certo? Esse plano ele está crescendo, ele vai além, tá certo? Então esse plano ele não está limitado só aqui, então ele vai cortar o plano. Nós poderíamos até continuar aqui só para ter um exemplo, né? Então, ele está cortando o plano. Poderia ser aqui, poderia dar continuidade aqui, tá bom? Então, o segmento de reta DE está cortando o plano, então ele é secante, alternativa verdadeira. Próxima sentença está dizendo que o segmento de reta AB, vamos localizar A e B, e o segmento de reta GF, G e F são retas reversas. O que são retas reversas? Retas reversas são retas que estão em planos diferentes, tá bom? Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Então, o segmento de reta AB, aqui o segmento de reta AB e o segmento de reta GF. O segmento de reta GF, tá certo? Então, inicialmente, vamos observar que o segmento de reta AB, ele é a aresta de dois planos, tá bom? Ele é a aresta de dois planos. Ele é a aresta do plano A, B, G e H. Ele é a aresta do plano A, B, C, D, certo? Agora vamos para o segmento de reta GF. Segmento de reta GF, ele vai ser a aresta
ele vai ser aresta do plano G, J, I, H, certo? Ou G, F, E, H, ok? E também vai ser aresta do plano B, C, F, G. A questão está dizendo que eles são retas reversas. São reversas? São reversas. Por quê? Porque eles estão em planos diferentes. Tá bom? Então, o AB está no plano ABC, DA, ou ABGD, e o GF está no plano GFEH, GJI, ok? Então, estão em planos completamente diferentes, tá bom? O GF também está aqui, ó, GFCB. São planos completamente diferentes, tá bom? Então, a alternativa, nesse caso, verdadeira. Próxima sentença. Está dizendo que o plano ADH e o plano BC, que é um segmento, e CJ são paralelos. Vamos analisar isso aqui. ADH, está aqui o plano. ADH. BC, nosso segmento de reta, e CJ, aqui, nosso segmento de reta. Então, perceba que aqui ele está formando um plano aqui, ó. Então, eles pertencem a planos diferentes. É como se você tivesse um plano na frente e um plano atrás. E eles não têm nenhum ponto em comum. Então, por isso, eles são paralelos. Alternativa verdadeira. Vamos aqui. AC, que é o segmento de reta. Vamos traçar ele aqui. AC. E o plano ABD não está contido. Ele está dizendo que o segmento de reta não está contido no plano ABD. E, na verdade, o segmento ABD é esse aqui, né, gente? Então, a alternativa está falsa. Alternativa falsa. Então, nós concluímos aqui a nossa atividade e queremos dizer a todos vocês que o seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você, tá bom? Então, até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.